Certo, eu vou apresentar sobre o capítulo 19, que apresenta o artigo Política de Trabalho Japonesa, uma oportunidade, um desafio ou uma ameaça. Aqui estão os principais tópicos que vamos abordar nessa apresentação, que é a introdução, o primeiro tópico, o segundo tópico é a discussão da produção enxuta, o terceiro tópico é a divisão social do trabalho da produção japonesa, o quarto tópico, estratégias de política de trabalho na produção japonesa, a ausência sindical na concepção do trabalho no Japão e a política de trabalho japonesa, consequências e problemas. Todos esses tópicos aqui são retirados do artigo. Pronto. No cenário competitivo da indústria automotiva, no cenário competitivo da indústria automotiva, o estudo realizado pelo MIT em 1990 sobre os princípios da produção enxuta trouxe à tona discussões cruciais sobre a política de trabalho japonesa. Contudo, é imperativo reconhecer que esse estudo, apesar de estimular debates, também negligenciou aspectos significativos, deixando lacuna na compreensão da realidade japonesa. Isso é trazido pelo autor do artigo e ele faz a obra dele em função de preencher essas lacunas negligenciadas no estudo do MIT. E com isso, vemos a discussão da produção enxuta, um ponto de partida inevitável, que o primeiro tópico aqui é a interpretação limitada do estudo do MIT na Alemanha, que o que acontece? A influência desse estudo do MIT na Alemanha e em muitos outros países atingiu o status de livro de referência em círculos de gestão e sindicais. Contudo, a interpretação restrita desses resultados tem gerado sérios problemas nos debates sobre a política de trabalho japonesa, destacando equívocos relacionados à descrição precisa da realidade japonesa e à falta de consideração das características abrangentes da organização do trabalho. Assim, nos debates em curso sobre a produção enxuta, os transplantes japoneses são considerados como prova de que os sistemas de gestão japoneses podem ser transferidos com sucesso, embora os transplantes americanos e ingleses tendem a documentar exatamente o oposto, como é o caso do MIT. E, na verdade, o sistema de gestão japonês pressupõe condições políticas e econômicas e sociais gerais que ainda não existem na Alemanha ou na Suécia e como alguns outros países na Europa. E o que acontece? Isso gera consequências que têm a aceitação limitada do ponto de vista dos trabalhadores e, portanto, são geralmente traduzidas apenas sob condições específicas no mercado. O outro ponto é as consequências ocultas para os trabalhadores e a sociedade. E o que acontece? O foco predominante nas questões de produtividade do estudo do MIT negligencia as consequências para os trabalhadores, os efeitos dessas práticas na produtividade. Além disso, a transferência direta de sistemas de gestão japoneses para outras culturas é questionada, considerando a necessidade de condições específicas do mercado de trabalho e as condições políticas, econômicas e sociais distintas presentes no Japão. Agora, o outro ponto é a avaliação crítica da produção enxuta, que o estudo destaca a importância dessa avaliação do fundamento empírico da estrutura argumentativa do conceito de produção enxuta, pois questiona-se a suposição culturalista subjacente, propondo uma abordagem que analise as estratégias de racionalização globalmente convergentes, considerando os objetivos estratégicos semelhantes ou idênticos, mas reconhecendo a influência das diferentes condições e normas sociais. A discussão sobre a transferibilidade de conceitos de gestão específicos é expandida para incluir outras formas de organização do trabalho produtivo. Ou seja, em suma, seria sensato submeter a uma avaliação crítica o fundamento empírico e a estrutura argumentativa do conceito de produção enxuta. Há uma suposição básica feita pelo estudo de MIT, que o autor deste artigo atribuiu nomeadamente que uma interpretação totalmente culturista não pode lidar adequadamente com a questão de transferência de conceitos de produção enxuta para outros países. Embora as tradições culturais nacionais e sociais possam ter efeitos variados na concepção do trabalho e no comportamento profissional, uma coisa é certa: as características básicas do respectivo modo de produção são transferíveis desde que sejam dadas condições funcionalmente equivalentes decisivas e as consequências resultantes sejam aceitas. O outro ponto fica na divisão social do trabalho, outro ponto do artigo, a base da política de trabalho. O que acontece no mercado japonês, no trabalho japonês, o mercado do trabalho é segmentado. Ou seja, a produção do japonês baseia-se no mercado de trabalho segmentado, onde os trabalhadores regulares desfrutam de empregos estáveis, enquanto os trabalhadores marginais enfrentam condições mais precárias e representam a reserva quantitativa de emprego. Já no recrutamento específico,
As grandes empresas como Toyota e Nissan recrutam predominantemente graduados no ensino médio, proporcionando treinamento interno. Esse processo altamente seletivo garante às empresas acesso a uma mão de obra pré-selecionada e homogênea, contribuindo para a divisão do trabalho no que se diz respeito aos graduados universitários. Já no impacto na segurança do trabalho, o conceito de emprego vitalício no Japão, embora com restrições, enfrenta desafios devido às mudanças nas atitudes em relação ao trabalho. O que acontece? Uma coisa que dava muita segurança para os japoneses era meio que esse conceito de emprego vitalício. Você entrava na empresa e você ficava crescendo nela até o fim da sua carreira. Só que isso foi meio que se perdendo com o passar do tempo e principalmente na recessão que teve. E muitas pessoas que estavam há muito tempo, chegaram numa fase ali de 55 anos, ela já não subia mais na empresa. Isso, é claro, teve um impacto na segurança do emprego. Fora que, muitos trabalhadores marginais sofrem, né, com isso, com o perigo de ser demitido e tudo mais, e acabam sofrendo com muitas horas extraordinárias, né, muito excesso. Pronto, agora vamos para instrumentos de política de trabalho na indústria japonesa, que começando pela integração e utilização de mão de obra, que analisa como um processo de melhoria contínua. Uma análise como um processo de melhoria contínua é essencial na produção enxuta, unindo políticas de racionalização e de pessoal para estabilizar o processo de trabalho. Destaca a ênfase na identificação de falhas pelos trabalhadores na produção em massa japonesa. Já a avaliação como pilar de gestão de pessoal japonesa, que é um sistema de avaliação. O sistema de avaliação pessoal é um instrumento central do controle da gestão japonesa. Destaca sua história, efeitos nas configurações de emprego, carreiras e rendimentos, além da influência na estrutura salarial, destacando a importância da avaliação subjetiva pelos supervisores. Se afirmarmos que a equipe de trabalho é o coração das atividades de produção, o que não posso confirmar nem contestar, então o sistema de avaliação de pessoal é, em nossa análise, o coração da gestão de pessoal japonesa. Atualmente, a avaliação de pessoal tem efeitos consideráveis na atribuição de empregos nas carreiras individuais e nos regimentos. Os critérios aplicados são altamente diferenciados e muitas vezes tratados como altamente confidenciais em muitas empresas. O sistema de avaliação do pessoal foi inicialmente utilizado como contramedida aos salários de antiguidade, prevalecentes, orientados exclusivamente para o tempo de serviço do trabalhador. Em todos os casos, os sistemas salariais são muito complexos e estão intimamente ligados ao sistema de avaliação dos trabalhadores. Por isso que na gestão de pessoal japonesa, a avaliação é vista como o coração, né? Pois é muito complicado, né, essa análise dos salários e tudo mais. Já sobre a duração praticamente restrita da flexibilidade de horário de trabalho, o que acontece? Examina, né, as longas jornadas de trabalho e a flexibilidade horária no contexto japonês, especialmente nas pequenas e médias fornecedoras. Aborda como as horas extras são utilizadas para atender às flutuações da procura, suas consequências nas condições de trabalho e o impacto nas políticas de recrutamento de trabalhadores qualificados. Pois as longas jornadas de trabalho são um aspecto bem conhecido da vida profissional japonesa. Na indústria automotiva, as horas de trabalho estão acima da média da indústria e totalizam uma média anual de 2.291. Este valor é possível devido aos intervalos de 2 e 3 horas entre o primeiro e o segundo turno, que são regularmente preenchidos pelos trabalhadores que fazem horas extraordinárias, os trabalhadores marginais. Além disso, muitos trabalhadores não tiram férias, que são curtas em comparação ao mundo. E a taxa de absentismo é muito baixa. No total, os trabalhadores japoneses tiram aproximadamente metade da média anual de férias de 15 dias anuais. Em suma, é evidente que o controle abrangente e quase ilimitado que as empresas podem exercer sobre a hora de trabalho constitui uma condição prévia decisiva para as outras medidas de política laboral. Pronto. Agora, sobre a ausência sindical na concepção do trabalho no Japão. Os sindicatos japoneses não participam na concepção técnico-organizacional do trabalho, mantendo alheios a orientações e atividades nesse âmbito. Mesmo diante das pressões crescentes e mudanças nas condições de trabalho, os sindicatos centram-se em demandas, não contribuindo para a proposta de conceito de design laboral. Embora que uma indicação nessa direção são atividades do sindicato Nissan, em resposta ao fechamento da fábrica de Zamba, em 1993. Agora sobre o conceito diferenciado de participação. No contexto japonês, a participação não implica envolvimento na concepção do processo de evolução, sendo limitada a um processo de consulta pré-definido para obter aceitação pessoal. A ausência de debate sobre questões técnicas e políticas laborais fundamentais como direitos de cogestão destaca a falta de conceitos de trabalho socialmente compatíveis no Japão.
Já sobre a atuação sindical limitada em questões de trabalho, embora o sindicato das empresas não interfiram nas decisões de gestão sobre políticas de trabalho e questões de racionalização, existem 3 áreas em que os sindicatos atuam. A primeira é em negociações salariais anuais, com destaque para a influência restritiva sobre os sindicatos de empresas fornecedoras para preservar a competitividade das empresas compradoras. A outra abordagem é no horário de trabalho, que visa paradoxalmente aumentar as horas extraordinárias, visando salários mais elevados, mas diferentes desafios durante a atual recessão. Naquela época o trabalho foi feito. A atuação sindical, também tem a terceira, é a atuação sindical em saúde, segurança e benefícios materiais. Embora presente, é menos proeminente nas discussões, mostrando limitações na representação dos interesses dos trabalhadores. Pronto, aqui fechou as 3 na atuação limitada em questões de trabalho. E por fim, a política de trabalho japonesa, consequências e problemas. A política de trabalho japonesa, essa mistura de racionalização e políticas de pessoal, não utiliza mão de obra, mesmo em termos de produtividade, tão eficazmente como sugere o estudo do MIT. E as discussões em curso na Europa, para ser franco, a gestão de recursos humanos japoneses desperdiça uma grande parte do seu potencial de trabalho. Essa é uma parte que tem no texto do artigo que ele ressalta. E ele traz também um outro ponto que ele não queria tirar, como posso dizer, a visão de competitividade que o mundo está com o Japão em relação à indústria. Porque mesmo com ele não conseguindo alcançar o máximo assim, da força de trabalho, ele ainda é mais como se fosse um potencial guardado. Já é muito bom, mas tem um potencial maior em relação. E em questão desse potencial meio que retraído, mesmo nas grandes empresas de produção, as formas japonesas de organização do trabalho não conseguem permitir que o trabalho se desenvolva em toda a sua extensão. E isso aplica-se a praticamente todos os trabalhadores e outros membros da força de trabalho marginal. A gestão dos recursos humanos no Japão também é limitada e subótima. Numa perspectiva macrosocial, a exclusão quase completa dos trabalhadores marginais do sexo feminino das medidas de formação empresarial e desenvolvimento pessoal e a falta de medidas de formação profissional limitam e segmentam naturalmente a oferta potencial do mercado de trabalho. E isso resulta nesse dado aqui, que é menos de 15% dos altos cargos do setor privado são ocupados por mulheres. Outro ponto também muito interessante é que 97,6% da taxa de universidade japonesa são empregados. E mesmo assim, devido às condições de trabalho, em algumas empresas que são meio como se fossem exploradoras, que é algo que eu vou trazer no vídeo depois, falando um pouco sobre isso, em relação a como é a relação de trabalho, mesmo assim, tem esses fornecedores menores de médio, eles sofrem com uma escassez de trabalhadores qualificados. E esses últimos também estão sujeitos a um estresse acentuado. Horas de trabalho a mais, devido a esta escassez, isso resulta num ciclo vicioso. Ou seja, meio que essas empresas, quando acontece a conclusão do curso, ou o término do ensino médio pelos japoneses, muitas vezes empresas grandes, como eu tinha falado, da Nissan, Toyota, como elas já recrutam ali, e para pegar ali o funcionário, como eu posso dizer, meio que novo, assim, sem ter nenhum viés de outra empresa que ele já trabalhou, meio que ele pega uma parcela muito grande, essas empresas pegam uma parcela muito grande desses trabalhadores, e as empresas menores que acabam não fornecendo a mesma qualidade de emprego para esses universitários, para esses formados, acabam por ter uma escassez, e essa escassez gera um estresse maior àqueles que aceitam ir para lá. E isso vai ser mostrado um pouco sobre o vídeo que eu vou trazer. Aqui é um vídeo bem curtinho, 1 minuto, que mostra um pouquinho sobre a relação de exploração japonesa, exploração do trabalho japonês, horas extras e tudo mais, e também a perspectiva do trabalhador japonês. おはようございます。俺の名前は天童明。華やかな業界に憧れ入った制作会社の現場、夢と希望と期待に燃えに燃えていた。しかし血尿出してないうちは二流だよね。胃に穴開けんのも仕事のうちだよ。いちいち聞いてんじゃねえよ。なことも自分で判断できねえのかよ。ああ、
これあれだ、ブラックってやつだ。そんな生活を変えてくれたのがゾンビどうすんだどうすんだっていうか、このままじゃ会社に遅れちまう。あれこれってもう今日から会社行かなくてもいいんじゃね？なぜこんな人物が生き延びてるのか。こうなり俺もとことん楽しませてくれよな。ベアトリクス・アメルハウザーと申します。会社に行かnaくていい一日ってなんて素晴らしいんだ! Pronto. O interessante é que, tipo, pela exploração excessiva, né, dessa política, né, é uma consequência, né, da política de trabalho japonês. Essa exploração excessiva, esses horas de trabalhos extras, meio que essa folga muito menor do que internacionalmente, né, do que o mundo, meio que é mostrado aí que o trabalhador japonês, muitas vezes um apocalipse é melhor do que trabalhar nesses tipos de empresas exploradoras. É isso. Obrigado pela atenção.